Conseguem ver a apresentação? Acho que sim, né? Pois vamos lá, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai finalizar, vamos dar tchauzinho à Idade Média com a crise feudal, tá? A gente vai ver a crise feudal e todos os fatores que causaram essa crise e, com isso, o fim da Idade Média. Aí, o primeiro ponto que a gente já vai iniciar aqui é que a crise feudal, ela não foi um evento isolado, tá? Não foi algo que aconteceu e daí já surgiu essa crise. Foi decorrente de várias ações e de vários movimentos que aconteceram durante anos e anos na Idade Média. E aí ocorreu essa crise no feudalismo e, por fim, a Idade Média. Então, um dos primeiros pontos que culminaram no fim desse feudalismo, que influenciaram para que ocorresse essa crise, foram as cruzadas, tá? E o que foram as cruzadas? Foi uma expedição militar entre os cristãos e muçulmanos. Foi uma expedição onde os cristãos foram até os muçulmanos guerrear. E ela tem esse nome justamente por ter sido os cristãos, né? Qual era o símbolo dos cristãos? Como que as pessoas viam? Com a cruz. Então, por conta dessa simbologia, né, da cruz, que esse movimento, que essa expedição, ela ficou conhecida como cruzadas. E foi dos cristãos até os muçulmanos, e a gente vai entender por quê. Vamos lá iniciar. Primeiro que vai ocorrer violências e ataques na Europa, tá? Vai ocorrer vários conflitos na Europa. E a gente vem estudando até hoje que na Europa, quem era que tinha maior poder, além dos nobres proprietários de terras? Era a igreja. A igreja, ela era dona de muitas terras, tá? Era a instituição que mais tinha terra e poder dentro daquele período, dentro da Idade Média. E aí, como estavam ocorrendo esses conflitos, muitos ataques, os muçulmanos, como a gente viu na aula passada, eles começaram a se desenvolver, né, e se expandir, começaram a invadir a Europa e tudo mais. E aí começou a ocorrer esses conflitos na Europa. Mas não só pessoas do exterior, pessoas de dentro da Europa mesmo também estavam atacando a igreja e tudo mais. Então, vai acontecer a expansão dos muçulmanos, né? Porque a gente viu na aula passada, e a retração dos católicos. Na medida que os muçulmanos eles chegam, os católicos vão fazer o quê? Eles vão para o feudo, né? Eles vão para a área rural se esconder. E aí, quem era que estava sendo mais afetado? Quem tinha mais terra? A igreja. Estavam invadindo as terras da igreja. A igreja não estava gostando nada disso. Então, Papa Urbano II, em 1095, ele resolve fazer um ataque. Mas esse ataque ele não foi algo do nada, tá bom? Não foi algo, surgiu na mente dele assim, vou atacar os muçulmanos. Não, não foi assim. Primeiro que esses muçulmanos eles já estavam atacando no Império Bizantino. Vocês lembram que a gente viu sobre o Império Bizantino? Então, no Império Bizantino tinha o imperador Aleixo II. E aí o imperador Aleixo II já tinha, falado no ouvido do Papa Urbano II sobre esses ataques. E aí o Papa Urbano II, dando um de superior e tudo mais, querendo ser superior ao imperador, ele falou, não, deixa comigo que é sucesso. Então, ele resolveu fazer esses ataques. Ele vai planejar um ataque contra os muçulmanos. E por que é uma expedição? Porque eles vão até Jerusalém. Jerusalém, para eles, era uma terra sagrada. Então, se tudo isso estava acontecendo dessa forma, se tudo estava dando errado, é porque eles não estavam sob o domínio de Jerusalém. Então, na cabeça deles, se eles conquistassem Jerusalém, pronto, tudo se resolveria. Então, essa era a meta, era conquistar Jerusalém. E aí, Papa Urbano II juntou uma galera gigantesca, muita gente, para fazer essa expedição contra os muçulmanos até Jerusalém. E aí, essas pessoas, né, que se uniram ao Papa Urbano II, elas tiveram várias motivações. Teve motivação política, teve motivação econômica, social e religiosa. Política, por quê? Porque quem era que pessoas poderosas na época? Os nobres. Então, os nobres eram os proprietários de terra. Então, o que é que eles pensavam? Se eu for até Jerusalém, eu vou ter mais posse. Então, ele teria, assim, mais poder.
Econômica no sentido dos comerciantes, né? Porque eles iam conhecer outras pessoas, iam poder expandir esse comércio. Social, por questões que algumas pessoas que não tinham terra poderiam conquistar. E aí, ela conquistando essa terra, ela teria mais poder dentro desse contexto. E religiosa é um ponto importante. Por quê? A gente viu aqui antes, né? Que estavam atacando, né? A Europa estava atacando a igreja. Então, o Papa Urbano II, ele fala o seguinte para essas pessoas, olha, se vocês vierem comigo, né, nessa cruzada, se vocês vierem junto comigo para atacar os muçulmanos, vocês serão salvos. Então, eles acreditavam nessa salvação e se uniram ao Papa II. E aí vai ocorrer uma cruzada informal. Por que, que ela tem esse nome informal? Porque ela não deu certo. Foi uma cruzada sem êxito. Ela nem é considerada uma cruzada, tá? Não é considerada, a primeira cruzada a gente ainda vai ver, aqui não é considerada uma cruzada, porque ela não chegou a acontecer. Eles não cruzaram, eles não chegaram no objetivo final. E por quê? Porque foi muito do nada, eles simplesmente se uniram, um monte de gente e saíram aí. E então eles não conseguiram. Então, aqui já não deu certo. Mas aí, o que é que acontece? Enquanto essa galera, né, sem objetivo nenhum, sem propósito nenhum, saiu, né, aí andando à toa, os nobres, que eram os guerreiros da época, já estavam com todo um trajeto, com todo um plano arquitetado para poder conquistar Jerusalém. Então, aqui a gente vai ter a primeira cruzada oficial, que se chama Cruzada dos Nobres, que vai acontecer um ano depois, em 1096. Ela vai ser liderada pelos nobres, que fizeram todo esse planejamento, enquanto essa galera ia, né, assim, sem plano nenhum, os nobres ficaram fazendo a estratégia dessa cruzada. O objetivo era conquistar Jerusalém, que era a terra sagrada. Se conquistassem Jerusalém, tudo se resolveria. E aí os líderes dessa cruzada foram três: Raimundo, Balduíno e Godofredo. Eles eram os três principais líderes, tá? Três nobres que estavam no comando dessa cruzada. E aí, primeiro, que antes deles ultrapassar, era um caminho longo, tá? Não era aqui do lado. Era todo o percurso que eles teriam que enfrentar. E o primeiro local que eles teriam que passar era por Constantinopla, tá? Pelo Império Bizantino. E aí, o que é que aconteceu? Vocês acham que o imperador lá simplesmente ia deixar eles passarem de boa, tranquilamente? Não. Mas aí eles pegaram, esses três líderes, pegaram e entraram em um acordo, tá? Com o imperador. Falou o seguinte: o imperador propôs, eu deixo vocês passarem, mas se vocês conquistarem Jerusalém, ela vai ficar sob o meu domínio. Aí eles falaram, não, tá bom. Assim eles disseram, né? Eles não sabiam nem se iam conquistar e já prometeram. Mas, enfim, conseguiram passar. Esse primeiro percurso aí eles conseguiram. E aí, os europeus, né, e os muçulmanos, eles tinham características de guerra diferentes. E isso ia impactar, por exemplo, os muçulmanos, eles tinham uma forma de guerrear mais leve. Eles guerreavam em cavalos, então eles era uma coisa mais rápida, porém mais leve. Já os europeus aqui, os nobres, eles tinham armadura, era algo mais pesado, porém mais lento. Então, essa guerra, ela tinha uma característica própria, que era guerra de cerco. Ou seja, quando eles chegavam em determinada cidade, eles simplesmente não iam invadir, tá bom? Eles cercavam. Oi, Tamara, tem nada não, amor. A gente ainda tá no iniciozinho, viu? Tá falando agora sobre a primeira cruzada que aconteceu. Hoje a gente vai falar sobre o fim, né, a crise do feudalismo e o fim da Idade Média. Então, eles tinham uma característica própria de guerra. Assim que eles chegavam em determinada cidade, eles não invadiam diretamente, eles iam cercar essa cidade para poder analisar e aí que eles iam invadir. Quem aqui já assistiu Game of Thrones? Tem algum fã de Game of Thrones aqui? Caso tenha ou não tenha, enfim, em Game of Thrones a gente vê. Ai, arrasou. A gente vê, né, como é as guerras lá, né? Eles ficam tempos e tempos ao redor, né, para poder atacar. Eu amo. Pronto. E aqui, ainda dentro da primeira cruzada, eles invadem a primeira cidade e eles seguem o objetivo.
A cidade de Antioquia vai ser a primeira cidade que eles vão invadir. Ela tem uma grande muralha. Então, qual é o tipo da forma que eles guerriam? Ai, Gabriel, foi péssimo mesmo. Ai, nem me lembro. Eu acho triste. Série tão boa para terminar daquele jeito, mas enfim. A cidade de Antioquia, ela tinha uma grande muralha e a forma que eles atacavam era cercando essa cidade. E aí eles não estavam conseguindo entrar, né? Até porque ela tinha uma grande muralha. E aí foi que eles pensaram, não, a gente precisa encontrar um traidor dentro dessa cidade. Essa cidade ainda não é o objetivo deles. Qual é o objetivo deles? Chegar em Jerusalém. Mas para que eles chegassem até Jerusalém, eles teriam que passar por outros locais, não é assim? Então, a gente já tinha algumas cidades aqui que eles iam tentar dominar. E Antioquia é uma delas. Mas aí eles estavam com esse pequeno problema por conta da muralha. Era uma grande muralha, eles não estavam conseguindo invadir. E aí eles vão procurar um traidor dentro de Antioquia para poder saber qual o momento mais propício para eles invadirem. E não é que eles conseguem encontrar esse traidor, eles conseguem encontrar o traidor, invadem, matando em média 20 mil muçulmanos. E aí eles percebem que o negócio realmente está sério. Os muçulmanos vão pedir reforços e os cristãos eles vão conseguir dominar Antioquia. Então, a primeira cidade eles conseguem dominar. E aí, ao cercar, aí pronto, conquistaram Antioquia e seguiram o destino, até que eles chegam em Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, ao cercar, eles vão construir 2 torres para poder ter uma melhor visão da cidade, para saber o melhor momento para atacar. Então, na construção dessas torres, de algumas madeiras que eles conseguiram pegar nos arredores, construíram essas torres e conseguem invadir também Jerusalém. Então, a primeira cruzada, que aconteceu 3 anos depois do início, tá? 3 anos depois de 1096, em 1099 tem o fim, é o que eles conseguem conquistar Jerusalém. Então, a primeira cruzada, ela foi efetiva. Efetiva para quem? Para os cristãos, tá bom? Porque os cristãos que conseguiram tomar Jerusalém dos muçulmanos. Pronto. E aí aqui a gente vai ter a segunda cruzada. A segunda cruzada, ela não foi muito efetiva. Por quê? O que foi a segunda cruzada, na realidade? Vocês viram que, na medida que eles foram nesse percurso, eles conquistaram algumas cidades, né? Só que aí, as cidades que os cristãos tinham conquistado, os muçulmanos já tinham conseguido pegar de volta, tá? E aí, por conta disso, a galera que tinha ficado lá na Europa resolveu, não, eu vou me deslocar daqui e vou até essa cidade tentar pegá-las. Mas não conseguiu. Então, essa foi a segunda cruzada e ela não deu certo. Aí a gente tem agora uma terceira cruzada, que foi a Cruzada dos Reis. Que os muçulmanos, eles, como a gente falou, eles começam a dominar novamente, né, várias outras cidades. Saladino, que era o líder dos muçulmanos, ele começa a unir forças e toma Jerusalém de volta em 1187. Então, até então, os europeus, né, os cristãos conseguem pegar Jerusalém, mas agora os muçulmanos conseguem o poder de Jerusalém novamente, eles conseguem pegar de volta. E aí Ricardo I ele foi enviado lá da Europa, que ele era conhecido como Coração de Leão, para poder tentar pegar novamente. É nesse negócio, um tentando pegar do outro, né? Ele foi enviado para poder tentar pegar de novo. E aí ele estava com alguns prisioneiros, e ele vai ameaçar Saladino de matar todos esses prisioneiros, caso ele não entregasse Jerusalém. Mas Saladino não deu ouvidos e pensou, isso aí deve ser mentira. Aliás, ele tinha muitos prisioneiros. Só porque que acontece? Não foi mentira, tá? Ele matou todo mundo. Mas isso para ele não fazia muita diferença, né? Eram inimigos e, além de tudo, quanto mais pessoas com você, mais gasto você tem. Então, ele não ia alimentar seus prisioneiros e não alimentar, por exemplo, seus companheiros. E aí acabou que ele matou todos eles e eles perderam, tá bom? Então, a Terceira Cruzada também não deu certo, porque Ricardo I ele não conseguiu pegar Jerusalém de volta, que era o objetivo. Também não deu certo a Terceira Cruzada para os cristãos. Os muçulmanos, eles continuaram no poder de Jerusalém. E aí, pronto, a gente tem uma quarta cruzada.
E aí a gente pensa, meu Deus, vão tentar pegar de novo? Não. Aqui eles não pensaram, já teve muita morte, já teve muito gasto, porque a gente fala de uma forma rápida, mas foram anos e anos, tá? Foram muitas cruzadas e elas duraram muitos anos. Então já teve muito gasto, já teve muita morte, eles não tinham mais condição de tentar pegar Jerusalém de volta. Vamos para o lugar mais perto. Qual era o lugar mais perto? O Império Bizantino, que era Constantinopla. E aí, a quarta cruzada ela vai ser chamada de cruzada comercial. Ela vai ser uma cruzada rápida e efetiva. Vão invadir Constantinopla e dominarem o porto. Lá, por que o nome é cruzada comercial? Porque em Constantinopla tinha o porto. E o porto era o local onde faziam o comércio, né? O comércio marítimo. Então, os cristãos dominaram o porto e pegaram esse local de comércio para eles. Então, a quarta cruzada, ela foi efetiva. E aí, o que acontece? Daqui a gente já vai ver o primeiro ponto para o fim do feudalismo, que é o quê? O aumento do comércio. A quarta cruzada foi efetiva, por quê? Porque eles conseguiram pegar o porto e tiveram uma maior expansão do comércio. E aí vai aumentar o comércio e vai ter o início do fim do feudalismo. Que quanto mais comércio, mais urbanização, e quanto mais urbanização, menos pessoas vão estar nos feudos, menos pessoas vão estar no feudalismo, né? Então teve 5, 6, 7, 8, foram quase 200 anos de cruzadas. Muçulmanos dominam todas as cidades que antes foram dominadas pelos cristãos. Ou seja, todas as cidades que os cristãos dominaram, os muçulmanos conseguiram pegar de volta, tá bom? Eles conseguiram pegar de volta. Então, o que é que a gente pensa? Então, essas cruzadas não serviram de nada, né? Praticamente. Mas até que serviu, aqui no finalzinho, porque se não fosse a quarta cruzada, os cristãos, né, esses europeus lá do Ocidente, eles não teriam conseguido a expansão desse comércio e a dominação desse povo, beleza? Então, sobre as cruzadas, que é o primeiro ponto que a gente vai ver, o primeiro evento que vai culminar no fim do feudalismo, na crise do feudalismo, fim da Idade Média, são as cruzadas. Vocês têm alguma dúvida? É muita coisinha, né? Mas acredito que deu certo. Vocês têm alguma dúvida? Podemos seguir? Pronto. Então, aqui a gente já entra na crise do feudalismo. O feudalismo já está entrando em crise. Em 1200 vai aumentar muito a população, tem um grande aumento da população. Por quê? Vai ter menos invasões, tá? Se eles não estão saindo para a guerra, não está tendo morte. Então, se eles também não estão tendo invasões dentro do seu território, não estão saindo para guerrear, a galera não está morrendo, só está nascendo. Então, a população ela vai aumentar consideravelmente. E aí, quanto mais gente, maior necessidade de terras. Então, eles precisavam de mais terra para plantar. Só porque aí não tinha terra suficiente. Então, começa a gerar problemas nessa divisão das terras. Porque antes, por exemplo, um pai, dono de terra, que tinha um filho, quando esse pai morresse, a terra ia ficar para quem? Para esse único filho. Mas se esse pai tem 3 filhos, eles vão dividir a terra de igual a igual para todo mundo? Quem é que fica com a terra? O filho mais velho. E os outros dois, ó, se vira. E aí, o que é que acontece? Na maioria das vezes, o filho mais velho ficava com a terra, o filho do meio, o pai tentava mandar para o clero, sabe? Vai para a igreja, fazer alguma coisa do tipo, e o terceiro, ele dava algumas moedas para se virar aí pelo mundo. E aqui a gente já vai ter as fortificações, que eram locais que esses filhos, por exemplo, que não tinham terra, mas receberam esse dinheirinho do pai, iam se abrigar nessas fortificações. E essas fortificações, elas eram conhecidas como burgo. Daqui a gente já vai ter um link com a burguesia, tá? Mas ainda não é o significado da burguesia em si, mas é aqui as pessoas que moravam no burgo eram burguês. E aí eles começam a fazer comércio com esse pouco dinheiro que eles tinham. Só porque o crescimento desse comércio ele vai ser bem positivo, então vai ter um crescimento gradativo, e aí vai ocorrer o processo de urbanização, mais comerciantes. Na realidade, não é que vai acontecer o processo de urbanização. As cidades, elas nunca deixaram de existir, tá? Elas só ficaram com um quantitativo de pessoas menor
do que a área rural, né? Do que no feudo. Mas se essas pessoas elas estão saindo da área rural e estão voltando para a área urbana, vai ocorrer uma urbanização maior. Então, vai aumentar os comerciantes. E aí vai ter alguns conflitos também entre os donos de terra e comerciantes, até porque onde esses comerciantes eles praticavam o comércio, essa terra era de alguém. E aí alguns donos de terra eles vão entrar em conflito, alguns conseguem recuperar, outros não. Vai ocorrer a expansão da cidade, e com a expansão da cidade a gente tem aqui novas necessidades, porque quanto mais gente, maior a necessidade. Se essas pessoas saíam à noite, ia precisar de roupas, então, se precisa de roupas, precisa de mais artesãos. Então, vai ocorrer também o crescimento dos artesãos, e aqui vai surgir a mão de obra assalariada. Vai ser no momento, no primeiro ponto, vai ser nesse momento aqui que eles vão conseguir a mão de obra assalariada. Até então, ninguém ganhava nada por trabalhar. Agora, nesse momento, nesse crescimento do comércio, nesse retorno para a zona urbana, vão se ter a mão de obra assalariada. E aí se tem o renascimento urbano e comercial. Tá, mas até aí, ok. Né? Não é que esteja tudo bem, até aí, ok. Mas o que é que acontece? As cidades estão aumentando, muita gente na cidade, e à medida que essa cidade ela vai aumentando, e as necessidades vão aumentando também, tem a questão da insalubridade, tá? Porque era muita gente e não tinha condições muito boas de vida para todo mundo. Então, à medida que ia aumentando essas pessoas, ia ocorrendo o crescimento dessa cidade, ia acontecendo também muitas doenças, porque não tinha esgoto, era realmente um local insalubre, tá bom? E aí a gente vai ter o quê? A peste negra, tá? É por isso que as pessoas, quando vão estudar a Idade Média, veem a Idade Média como algo sombrio, porque foi a época da peste negra. Então, aconteceu muita, muita coisa nesse último período da Idade Média. Foi guerra, foi crise, foi fome, foi peste. Foi um grande evento de acontecimentos que realmente deixaram uma marca muito forte. Então, como foi que surgiu a peste negra aqui na Idade Média, né? A peste negra, ela é uma bactéria que fica na pulga, que ficava nos ratos que ficavam nas embarcações. Loucura, né? Pois é, esses ratos que ficavam nas embarcações, essas embarcações, elas eram responsáveis pelo comércio, tá? Então, esses navios, eles iam para a Ásia, eles iam para a Índia, eles iam para vários locais. Então, na medida que eles iam para outros locais, eles traziam algumas doenças. E aí foi daí que veio essa bactéria que ficava alojada na pulga, que ficava no rato. E esse rato ficava lá no fundo desse navio, foi que trouxe a peste negra para a Europa. E aí a peste negra, ela podia apresentar de duas formas. A forma pulmonar e a forma de bulbos. A forma pulmonar era assim, a pessoa ela só tinha uma semana de vida. E era muito contagiosa, tá? Era pelo espirro, pela tosse, no mesmo estilo do... Como Alisson? Deixa eu ler aqui. Exatamente. Não foi o Alisson que falou, olha, tirou o nome. Pronto. Aí tinha essa forma pulmonar e a de bulbos. A de bulbos eram por meio de feridas, que doíam muito. E aí, por isso que também era conhecida como peste bubônica. Então, essa pandemia, né, que foi uma pandemia, ela teve duração de mais ou menos 5 anos, e ela teve, em média, 13 milhões de mortos. Foi muita morte, minha gente, muita, muita morte. E aqui se assemelha. Ó, eu vi num documentário que eles pegavam quem estava com vírus e quem era suspeito, às vezes, nem estava, e levavam essas pessoas para uma ilha para morrer, para não infectar os outros. Exatamente. E outra coisa, muitas pessoas, elas já não queriam mais, por exemplo, ajudar, porque elas não queriam se infectar. Então era muita morte. E aqui a gente vai ver o quê? Ó?
o abandono da igreja. Por que que acontece? No primeiro ano de pandemia, eles recorreram à igreja, a igreja falou, não, isso é por conta dos pecados e tudo mais, tudo vai se resolver. Só porque não foi um ano só, foram 5 anos. Então, quando passou esse primeiro ano e eles não estavam entendendo, e a igreja não fazia nada, eles foram recorrer, os padres simplesmente foram embora, até porque eles não queriam se contaminar. Eles não queriam ser contaminados, então eles foram embora. E aí as pessoas começaram a pensar, como assim, tá? Se eu acredito na igreja, se eu tenho a minha fé, e agora no momento que eu mais preciso, eles não vão estar aqui, então vai ocorrer essa questão do abalo na moral da igreja, tá? As pessoas não vão dar tanta credibilidade à igreja como eles davam antes. Então, aqui a gente tem a peste negra, que foi também um dos fatores, tá bom? Que culminaram no fim da Idade Média e na crise do feudalismo, até porque muitas pessoas foram morrendo, muitas não, né? A gente vê que a quantidade, 3 milhões de mortes, então foi muita morte. E aqui a gente tem a Guerra dos 100 Anos, que já não bastava tudo que estava acontecendo, já não bastava as cruzadas, onde várias pessoas morreram, já não bastava a peste negra, eles ainda entraram em guerra. Então a gente vai ter aqui a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos vai ser entre a Inglaterra e a França, tá? O primeiro período é caracterizado pelo ataque da Inglaterra contra a França. E aí esse interesse da Inglaterra em atacar a França foi em dois motivos: o comércio, tá? Porque eles queriam comércio, e porque Eduardo III ele queria governar a França, porque ele achava que ele tinha um direito por conta de ser descendente de um rei. Ele acreditava que ele tinha o poder, não, ele tinha o direito de ser rei da França, mas não foi assim que aconteceu. Então, foi esse um dos principais interesses desse ataque. Então, foram 23 anos de ataque inglês, ou seja, 23 anos que a Inglaterra estava atacando a França. E aí, o segundo período dessa Guerra dos 100 Anos, ela vai dar por uma trégua. Eles vão entrar em um consenso e vão, não, vamos dar uma pausa aqui, porque não está dando, minha gente. Primeiro que guerra, ela gera, além das mortes, né, é muito custo. São muitos os gastos que eles vão ter. Então, eles não estavam aguentando mais. Aí, nesse segundo período, deram essa trégua. E aí, no terceiro período, a França, ela dá uma reviravolta, tá? Acabou a trégua e no terceiro período, a França, ela dá uma reviravolta, que até então ela estava perdendo. Mas aí, se a gente vê historicamente, é como se a França, ela tivesse ganhado essa guerra. Mas, na realidade, ninguém ganhou. Ambos perderam. Por quê? Teve várias consequências negativas. Crise econômica, nobres empobrecidos, porque quem guerreava? Os nobres, não é? Os nobres empobrecidos e atraso nas expedições marítimas. Porque esse período aqui foi, por exemplo, o período que os portugueses estavam vindo para o Brasil para poder colonizar. Então, muitos outros países já estavam descobrindo outros locais enquanto eles estavam nessa guerra. Então, sobre a Guerra dos 100 Anos, foi isso. Então, sobre o conteúdo, até então é isso. Vocês têm alguma dúvida? Pronto. Então, agora a gente vai encerrar com uma questãozinha, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês lerem. Aí, à medida que vocês forem lendo, vocês vão colocando a resposta aqui, tá bom? Pode ser? Ou vocês querem que eu leia? É meu povo. Leia. Pois tá bom, vou ler. Ó, essa questão foi de 2020.2. Nos séculos 13 e 14, eles são marcados por uma profunda crise que teve como determinante mais profundo dessa crise, provavelmente estará no emperramento dos mecanismos de reprodução do sistema até o ponto de suas capacitações básicas. Em particular,
parece claro que o motor básico da recuperação dos solos acabou ultrapassando os limites, objetivo da estrutura social e das terras disponíveis. A população continuou a crescer e a produção caiu nas terras marginais, ainda disponíveis para uma recuperação aos níveis da técnica existente, e o solo deteriorado por causa da pressa e do mau uso. Essa crise tomou conta do Ocidente e possibilitou o declínio do sistema feudal. Dessa forma, quais os antecedentes desta? Letra A. O uso da escravidão, que se tornava generalizada, e a formação de uma subpopulação escrava, que modificou a sociedade grego-romana. Letra B. O processo de industrialização, que possibilitou a divisão social do trabalho e a separação entre a mercadoria e mercador. Letra C. A atuação da Igreja Católica como a difusão de uma filosofia cristã, que ao mesmo tempo rejeitava a cultura clássica, herança dos povos gregos. Letra D. A organização da comuna, que era uma confederação fundada através de um juramento de lealdade recíproca entre iguais, denominado de conjuratio. E letra E. O declínio do sistema produtivo, as rebeliões no campo, o aumento significativo no preço dos cereais e o surgimento de um novo grupo de mercadores e o esgotamento do solo. Vocês, alguns já responderam. Deixa eu ver. Tamara acho que é E. Liane é. Gente, calor, misericórdia. Quem mais? E aí, alguém mais? Alguém acha que é outra alternativa sem ser a letra E? Tô aguardando a resposta de vocês. Que temos uma unanimidade, né? Todos acham que é a letra E. Então, vamos ver. Letra E, acertaram. Então, a pergunta, né, ela realmente ques- ela questiona o que foi o principal responsável por esse declínio do sistema feudal, tá? E a gente acabou de ver vários pontos que culminaram nesse fim e nessa crise. E a ela contempla tudo, tá? O declínio do sistema produtivo, as rebeliões no campo, o aumento significativo no preço dos cereais, o surgimento de um novo grupo de mercadores, né, que foi o aumento dos comerciantes, e o esgotamento do solo. Ó, por exemplo, o aumento significativo no preço dos cereais, porque se não tinha tanta produção, a produção que eles tinham, eles iam fazer com que o valor aumentasse, né? Porque já que eles tinham pouco, eles iam cobrar mais caro. O surgimento de um novo grupo de mercadores, que foi a expansão do comércio, o aumento dos comerciantes, o esgotamento do solo, porque era muita gente para pouca terra. Então, eles criaram várias técnicas para poder usar o solo. E aí aconteceu que ocorreu esse esgotamento. Então é a letra E. Acho que essa questão é bem legal, né? As outras alternativas não contemplam muito do que seria essa crise do feudalismo. Então, por hoje, meu povo, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, podem estar falando.
Tranquilo. Então, por hoje foi isso. Nós encerramos a Idade Média. Próxima aula, a gente já inicia o Brasil Colônia, a gente já chega no Brasil, tá? E aí, a gente já chega no Brasil e inicia essa colonização. Então, não saiu ainda, tá bom? Que eu vou mandar a frequência para vocês. Vocês já se inscreveram na prova? Tá bem aí já, né, minha gente? Pronto. Parar aqui a gravação.